Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão do Colmeia Inova Summit, maior evento de inovação na área de saúde na América Latina, uma iniciativa FIS. Agradeço a oportunidade aqui de mediar esse painel com esses formadores de opinião que eu tanto admiro. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Gross, líder de soluções digitais e inovação para a América Latina na GE Healthcare, e membro do time de especialistas em saúde digital da Organização Mundial de Saúde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O tema central é transformando dados em ativos para as organizações. Tema muito relevante, premente, né, que a gente quer debater aqui. Eu tenho o prazer de trazer para essa mesa Cláudio Franco, Chief Marketing Officer Global da Gympass, né, formado em Engenharia Elétrica e da Computação pela Unicamp, já com passagem por algumas empresas, como Procter & Gamble. Obrigado, Cláudio, por sua presença aqui. Eu trago também para essa mesa o Marco Aurélio Costa, CEO do América Serviços Médicos, da UHG Brasil. Marco tem boa parte da carreira desenvolvida no exterior. Há um pouco mais de um ano assumiu a posição, trazendo na bagagem uma sólida experiência como médico, pesquisador, inovador e gestor. Por último, não menos importante, Rogério Boros, atual diretor de saúde e governo federal da Microsoft Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindos também a quem nos assiste. E para quem aqui é a oportunidade da gente interagir, por favor, aproveite essa oportunidade, tragam aqui a sua pergunta aos nossos convidados. Bom, pessoal, é inevitável, né? Quando a gente fala de dados, a gente também tem que falar sobre essa tal economia de dados, né? E com ela, o setor da saúde acaba herdando um grande desafio que ainda representa um obstáculo a ser superado também em outros setores, que é a explosão de dados, né? E aí eu quero começar o primeiro bloco explorando um pouco esse tema. A gente sabe que o segmento de saúde é muito bom para gerar dados, né? Agora, praticamente, a gente sabe que é uma usina ininterrupta de dados. Mas as organizações nesse setor, elas não são tão boas para usar dados que promovam desenvolvimento, né, geração de insights acionáveis, que produzem um efeito para a melhoria da condição de saúde das pessoas. Gera-se muito dado sem que seja usado diligentemente para ajudar os gestores a tomarem decisões mais informadas. Claro que é para melhorar suas eficiências operacionais, nesse momento tão crítico em que os recursos são extremamente escassos, num ambiente aí que a pandemia ela segue seu curso ainda de forma ascendente, intrépida e implacável. Então, assim, só para dar uma dimensão aqui para quem nos assiste do impacto dessa explosão de dados, aproximadamente 30% dos dados armazenados no mundo vem do nosso setor de saúde e bem-estar. Então, assim, um hospital médio, de médio porte, por exemplo, ele produz anualmente cerca de 30 petabytes de dados. Esses dados, eles vêm da área de diagnóstico por imagem, mas também vêm de outras fontes, né? Prontuário eletrônico, sistemas de informação do hospital, e todas essas fontes, elas produzem dados, muito dados. Então, vamos tentar trazer aqui um pouco, eu sei que a GE, por exemplo, só para trazer um pouco mais de dimensão, a gente tem no mundo todo 4 milhões de dispositivos instalados em nossos clientes. São cerca de 1 milhão apenas nos departamentos de imagem, mais de 60 mil varreduras por minuto no mundo em dispositivos da GE. Então, assim, tem muita informação que poderia ser usado para tomar as decisões. E aí eu quero começar trazendo aos meus convidados de hoje uma reflexão, e depois eu quero ouvir a opinião de vocês, que é o Data is the new oil, né? Essa expressão cunhada aí pelo matemático britânico Clive Humby. Mas se a gente analisar friamente essa frase de efeito, né, a gente percebe que sem processamento os dados não podem ser usados. Para isso, os dados precisam ser analisados, né, tem que gerar algum valor. Então, ao contrário do petróleo, os dados não têm valor intrínseco, mas eles vão depender
de alguém que tenha a capacidade de tirar deles essa informação, informações relevantes e conclusões que sejam aproveitáveis. Eu quero perguntar para vocês três, já direto ao ponto da nossa conversa, que conversa com o nosso tema. Quais são os elementos fundamentais para que o dado possa gerar novas fontes de receita? Onde é que vocês acreditam que estaria o maior gap no segmento de saúde e bem-estar para a gente chegar nessa transformação de dados em ativos e em valor? E aí, pessoal, só para quem nos assiste, não esqueça, traga aqui as suas perguntas, que eu vou fazer o máximo aqui para que os nossos convidados possam responder. Vou começar pelo Cláudio. Cláudio, é com você. Bom, primeiramente um prazer imenso estar aqui com esse grupo de especialistas aqui em diversos setores aí da saúde, do bem-estar. É legal estar aqui representando também um negócio que é talvez o mais novinho aqui dos quatro, uma empresa nativa digital, e um prazer imenso aqui contribuir com o debate. Poxa, falando em desafios, assim, eu acho que nos últimos 10, 15 anos a gente superou toda a parte de infraestrutura, de viabilização econômica da armazenagem, do processamento, do tratamento de dados, e hoje eu posso dizer com certeza que isso deixou de ser não é nem mesmo uma preocupação nossa, né? Então, com todos os serviços na nuvem, todas as novas tecnologias de engenharia de dados, de tratamento de dados, é algo que definitivamente já não é mais um desafio para nenhum negócio hoje, principalmente na saúde, que gera tantos dados como foi comentado aqui. Agora, de desafio, eu acho que tem algumas particularidades da saúde que a gente deve atentar, que eles podem ser ao mesmo tempo uma ameaça, mas pode ser uma oportunidade também, caso a gente se organize como setor, se organize esse debate, e eu acho que esse é um dos produtos do KISS aqui, que eu acredito que pode estar reforçando essa discussão. Então, o primeiro deles é privacidade, né? Saúde não é ativo financeiro, saúde é algo que exige um cuidado especial com a privacidade dos dados e principalmente com a individualização dos dados. Então, hoje você tem o avanço da regulação aqui no Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, na Europa com o GDPR, que é parecido à regulação lá, mas para a saúde especificamente, eu acho que esse acaba sendo um entrave, porque o compartilhamento de dados e a individualização deles, ela deve ser feita com muito cuidado, e hoje, particularmente, não existe uma diretriz clara ou um capítulo, digamos assim, de privacidade relacionado a dados, né? Então, acho que esse é um desafio que a gente precisa discutir, a gente precisa incluir no diálogo para que o compartilhamento entre entidades ele seja superado. Eu acho que tem um segundo ponto também, que é padronização, né? Toda vez que a gente fala de compartilhamento de dados, é importante saber, eu costumo fazer analogia com uma linguagem, né? Como um idioma. Eu preciso saber as regras, eu preciso saber as taxonomias, eu preciso saber a frequência de atualização, como eu gravo, como eu compartilho. Então, acho que isso, embora as organizações individualmente gravem muitos dados, armazenem com consentimento, com todo o cuidado de privacidade com quem está cedendo esse dado, eu acho que o potencial máximo ele acontece quando isso é feito de uma forma estruturada e que a troca de dados com os devidos cuidados de privacidade, ela consegue ser feita de uma forma mais natural, como é hoje o movimento do Open Banking, né, onde você tem instituições financeiras que se organizaram, criaram as regras, definiram protocolos, e hoje a gente está vendo o quanto novos serviços, benefícios para o consumidor final, a gente está observando aqui na indústria financeira, depois que eles superaram esses dois desafios no mundo de geração de dados, geração de insights e compartilhamento desses dados. Esse é um pouco da minha visão aí dos dois grandes desafios para a gente explorar ainda mais o potencial do novo petróleo, que são os dados. Excelente. Eu queria perguntar ao Rogério, né?
Rogério, que assume aí uma das lideranças, uma das principais big techs do mundo e que, obviamente, gera receita essencialmente a partir dos dados. Rogério, fala um pouco para a gente aqui, você consegue elencar que elementos essenciais são esses que as empresas podem gerar novas fontes de receita e você vê potenciais lacunas para se chegar lá? Bom, primeiro, obrigado também a oportunidade de estar aqui participando com vocês, né? E desse evento do KISS, muito interessante. Respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente pode dividir assim em algumas partes, né? Primeiro, existe no processo de atendimento de saúde, né? Você tem uma coisa que é processual. Então, o paciente indo a uma clínica ou indo a um hospital, ele tem um processo dele chegar lá, de como ele vai ser atendido, seja num processo que seja público ou privado, você sempre vai ter uma estrutura que é processual até o atendimento ou até agendamento de exames e processos. Então, aí existe uma grande oportunidade de você fazer inovação com dados em cima disso. Utilizar a inteligência artificial para detectar, baseado em diversos fatores, qual que é a previsão de permanência daquele paciente no hospital. Aquilo pode ser utilizado para uma negociação com o plano de saúde, para uma melhor condição. Você tem várias coisas que podem ser utilizadas aí. Acho que esse é um ponto. O outro ponto interessante é você olhar no prontuário médico eletrônico, né? Cada vez mais você começa a ter informações e informações dos pacientes, e tem uma coisa que está acontecendo, até completando um pouquinho o que o Cláudio estava comentando, né? O DataSUS, ele lançou uma nova regulamentação, né, que é baseada na Rede Nacional de Dados na Saúde, que todos os hospitais e clínicas e laboratórios públicos e privados vão ter que se integrar a isso aí. Nesse momento, hoje, ele está sendo integrado somente para os testes de Covid, mas a tendência é que isso seja geral. E aí você vai começar a ter um grande data lake de dados em que cada cidadão tem as informações diversas de onde ele passou, de que ele passou e quais foram os exames, que hoje, de repente, você faz o exame num laboratório, você não tem a mesma integração com o outro. Então, isso está sendo feito, e o que está acontecendo até foi baseado num movimento mundial, né, que veio em cima do FHIR, que é o Fast Health Interoperability Response, que é esse padrão novo de interoperabilidade de dados com segurança. Isso aí está sendo uma coisa que está fazendo um boom para a área de dados na saúde. Porque se você olhar, assim, tem até pesquisas, né, que a troca de dados entre entes de saúde, ela não chega a 14%. E mesmo que você chegue em entes do mesmo grupo, isso não passa muito de 30%, 40%. Então, isso aí vai trazer muita oportunidade de inovação num outro setor, que é você começar a usar os dados também, agora, não só para o processual, que o processual está muito relacionado a cada hospital como opera, a cada estrutura, mas também para diagnóstico. Então, a gente começa a ter esse tratamento de dados voltado à análise efetivamente de doenças ou coisas específicas. Parte disso aí já está acontecendo com genômica. Genômica, basicamente, você usa dados, processamento de nuvem, que é também, como o Cláudio comentou, muitas das inovações na saúde elas estão vindo com a nuvem, né, o poder de processamento da inteligência artificial. A nuvem, se você pegar um genoma, estamos falando dependendo se ele de 100 a 200 GB. Então, você não tem como armazenar e processar isso no teu data center local sem ter uma estrutura, né, que tenha flexibilidade de crescimento. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem muito grande no diagnóstico. E a gente está chegando agora numa terceira fase, né, que é você começar a utilizar esse dado. Vamos pegar de um exame radiológico, por exemplo, da GE, né, pegando uma ressonância, alguma coisa assim, e eventualmente a gente está começando aí agora a operações assistidas, né? Então, você poder ter o médico. E aí eu posso dar um exemplo, assim, para mim, muito impactante. Eu não sou médico, né, como o Dr. Marco, ele vai poder entender, mas eu vou falar aqui rapidamente. Sou engenheiro eletricista, eletrônico, né, não tenho muita visão, mas sou também um fã da área de saúde. Dentro disso aí, por exemplo, a gente tem um case com a Medvis, utilizando cirurgias assistidas holográficas, que, por exemplo, uma cirurgia cerebrovascular, né, onde você vai fazer a sutura de 2 vasos sanguíneos para uma área não irrigada no cérebro. Em média, você tinha que fazer 10 CT scans e ter um risco aí de 2,2 centímetros. Uma cirurgia que levava potencialmente algumas horas. Hoje, com isso, a gente conseguiu reduzir de 2,2 para 0,2, ou seja, 2 milímetros,
tá? O corte. E um CT scan. O que isso significa? Redução significativa de custo e um resultado que é muito melhor para o paciente, porque o paciente que teve uma incisão muito menor, é menor risco de afetar, né, no aspecto neurológico e maior velocidade dele se recuperar. Então, assim, a gente começa a tratar dados de outras formas, em como que aquele dado que era tratado somente visualmente ali para uma análise, para um planejamento, ele pode estar assistindo também no ponto final. Então, a gente tem, se a gente começar a estratificar, tem muitas oportunidades, e tem uma outra oportunidade que eu acho que é mais significativa, é que, por muito tempo, o desenvolvimento de drogas, o desenvolvimento de tratamentos, ela estava muito relacionada a grupos farmacêuticos, a grandes empresas de inovação, e cada vez mais eu acho que ela está associada ao hospital, a ponta, porque vocês têm os dados de como os pacientes se comportaram ao longo de anos e anos e anos. Se a gente olhar na medicina personalizada, o que tem que ser feito para aquele paciente, baseado no histórico dele, no histórico familiar dele, nenhuma grande empresa tem essa informação, vocês têm essa. E, inclusive, quando você colocou aí, né, Leonardo, que a gente trabalha muito com dados, a gente trabalha muito em permitir aos nossos clientes que utilizem esses dados de forma inteligente e aí possam, de repente, criar um novo negócio. Então, ele começa a criar um novo procedimento que pode ser adotado por hospitais ou empresas em todo lugar do mundo a partir de uma inovação com inteligência artificial, com análise diversa que você venha fazer, em cima dos teus dados que você começa a ter, porque a medicina, e aí também deixo para o Dr. Marco comentar, mas eu sempre falo, a medicina não é uma ciência exata, ela é uma ciência empírica, ela é baseada em medição do que aconteceu com uma população, ela não é matematicamente definida para qualquer caso e qualquer indivíduo no mundo, ela é matematicamente definida um comportamento esperado num grupo. Então, sendo empírica, a utilização de dados é fundamental, porque você vai poder utilizar o dado em cada população, em cada segmento, em cada país, em cada cenário socioeconômico, até ambiental. Tudo pode impactar nesse cenário, né? Se não impactasse, a gente não ia ter variações aí por exemplo, do Covid e outras coisas mais. Então, eu acho que existe uma oportunidade tremenda de inovação, acho que vai ser um setor que vai sofrer muita inovação agora, daqui para frente, com os dados disponíveis e com a regulamentação para que esse dado seja acessível com privacidade e segurança. 2 pontos que você tem que ter fundamentais para todo o resto, né? O dado na saúde ele é muito significativo. Excelente, Rogério. Obrigado por trazer aqui esses insights. Eu acho que tem a deixa aqui para o Marco. Marco, traz aqui para a gente a tua visão do ponto de vista do cuidado, né, da assistência, gerando aí novas receitas a partir dos dados de saúde. Tem espaço na assistência para isso? Claro. Boa tarde ou boa noite, né? É um prazer estar aqui. Acho que eu sou o médico representante desse painel. Só para trazer um pouquinho do meu background, antes de responder as perguntas, né? Sou médico formado aqui no Brasil, né? E fiz PhD na Europa, e depois fui para os Estados Unidos, onde passei os últimos quase 20 anos, né? Estou aqui no Brasil há menos de um ano, tá? Apenas 10 meses a minha chegada. Essa foi um privilégio, né? No meio de uma pandemia, de poder voltar ao Brasil e servir, né? Essa sociedade, essa pátria que tanto amo. Encontrei uma empresa, né, que ela me oferece uma oportunidade enorme de praticar a minha missão, que é salvar vidas, e encontrei uma empresa muito rica com relação a dados. Então, é uma empresa que ela vem se organizando há muitos anos, a United Health Group Brasil, para esse momento, né, um momento de crise, um momento de dificuldade social, econômica mundial. Vivi a pandemia nos Estados Unidos, estou revivendo, né, ela em português e em inglês, e acho realmente que existe muita oportunidade. Eu acho que o problema, eu acho que você já colocou isso muito bem, o problema da saúde não é dados, né, nós temos muitos dados. Eu acho que vocês são engenheiros, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Em uma fórmula, né, num modelo de optimização, você vai criar esse modelo matemático de optimização, você tem um banco de dados, tem os constraints, tem várias
várias variáveis que você inclui nesse banco de dados para gerar essa otimização dos seus objetivos. Mas o mais importante, isso foi me trazido, porque eu estava empolgado, né, médico, querendo ser cientista de dados, é a questão da função, né, de propósito, né, seu objective function. Né. Na minha visão como gestor, eu imagino isso traduzido como qual é o propósito? Qual é o propósito da utilização desses dados? Qual é o propósito do seu business, né? Ginástica, conectar as pessoas de uma forma digital, ou gerar tecnologias de imagem de alta especificidade e acurácia, como vocês produzem, ou conectar as pessoas, né, de uma forma fluida, de criar uma interoperabilidade. Ou seja, nós temos que pensar na nossa empresa como qual é o nosso propósito. Daí sim, vamos conseguir utilizar esses dados e transformá-los através de tecnologia. A tecnologia é o vetor. E a informação e os dados são os insumos, né? E o resultado é a utilização desses dados. Na saúde, eu sou da área de medicina tecnológica, né? Sou da área de imagem, sou um cardiologista intervencionista que fui pesquisador por muitos anos, professor universitário. E é interessante, quando eu migrei e fui para o MIT à procura desses dados, de aprender, e fiz parte do programa de análise de dados, eu me dei conta que eu trabalhava há mais de 20 anos com tecnologias muito mais avançadas do que os wearables, do que os sensores que estavam trabalhando. Eu trabalhava com imagem tridimensional dentro do coração, batendo de uma velocidade enorme, para eu poder injetar células, tronco, para transformar aquele coração num outro coração, regeneração. Ou seja, eu estava trabalhando num mundo tecnológico muito mais avançado de análise de dados e voltamos para tentar atingir os níveis superficiais da sociedade, que é temperatura, são os dados vitais, né? Nós estamos hoje trabalhando com temperatura, frequência cardíaca, coisas simplesmente, absolutamente básicas quando você discute isso com um médico que está praticando a medicina. Então, nós temos que também entender quais são realmente as informações, os dados que vão melhorar o propósito desse médico. Né? É muito legal a gente estar falando de wearables e camisas smart para atletas, eu acho que são dados e informações muito importantes, mas a gente tem que entender qual que é o propósito. Então, do ponto de vista da medicina, de um serviço de saúde, nós somos hoje 18 hospitais, 39 clínicas, 27 mil colaboradores, 25 mil médicos, 1 milhão de consultas nos nossos ambulatórios de pronto-socorro. Ou seja, nós temos, no dia a dia, nós não temos tempo de utilizar e processar dados da forma que o mundo hoje espera. Né? Eu acho que vocês da área de tecnologia da Microsoft e da GE conseguem entender isso. Quando vocês estão interagindo com o sistema de saúde, existe esse gap. Né? O que eu preciso para melhorar o meu propósito, que é salvar vidas, e o que vocês podem entregar nesse dado. Então, o problema talvez não seja dados, né? O problema seja, precisamos de mais dados mais alinhados com o propósito, para a gente otimizar a nossa função, que é salvar vidas. Mas eu deixo aberto aí, essa deixa para a gente continuar o papo. Fantástico, Marco. Propósito para transformar, né? Eu acho que todo mundo quer saber sobre o case da Gympass, né, na pandemia. A pandemia, acho que foi uma excelente oportunidade para reinventar muitos negócios, né? E a Gympass também precisou se reinventar, especialmente esse negócio, ajudar a reinventar o negócio de academias, de clubes de saúde. Imagina aí, Cláudio, que vocês tiveram que transformar a empresa em questões de semanas, e essa tomada de decisão foi extremamente importante, estratégica, né? Tomada de decisão de entrega rápida, para que, obviamente, a Gympass continuasse o seu plano de crescimento e expansão. Né? Hoje vocês estão aí em pelo menos 10 países, não é isso? Onde é que o dado ajudou para que vocês pudessem tomar essas decisões, para que vocês pudessem colocar, por exemplo, posso citar aqui o Gympass Wellness, né, de pé, que decisões baseadas por dados vocês tomaram e qual que foi a principal barreira aí para reposicionar a marca de uma empresa que cresce aí 100%, 200% ao ano e com a chegada aí desse elemento aí que é esses tempos pandêmicos, que a gente sabe que o jogo mudou. Conta um pouquinho, Cláudio, para a gente isso aí. Não, muito legal, Léo, porque essa foi minha vida nos últimos 13 meses aí,
Eu ainda lembro, eu recebi uma ligação no domingo, era o meu chefe me falando que estava acontecendo a expansão rápida do vírus lá na Europa, e a Itália foi o primeiro país afetado, né, do nosso negócio, dos 10 países que a gente opera, e a gente precisava entender como é que a gente ia continuar nosso negócio, porque as academias na Itália foi quando foi anunciado que iam fechar todas, e o nosso negócio, né, a gente tem um marketplace que, de um lado, há 13 meses atrás, nós tínhamos prestadores de serviço presencial, então academias, spas, estúdios, e do outro lado a gente tem colaboradores das empresas clientes que acreditam que o bem-estar tem que ser universal, tem que estar acessível para todo mundo, tem que ser personalizado. Então a gente conecta nesse meio aí a demanda com a oferta. E foi questão de semanas, assim, eu até lembro, foram 2 semanas que avançou muito rapidamente aqui para o Ocidente e chegou no Brasil, e em 2 semanas a gente estava vivendo a mesma situação da Itália, que foi o primeiro país mais afetado do nosso negócio. Então, assim, nosso supply desapareceu, a gente não tinha mais o que ofertar, mas a nossa missão de tornar as pessoas mais saudáveis, tornar o bem-estar acessível para todos, e os nossos clientes que acreditam nesse mesmo propósito, foi o que primeiramente motivou a gente precisava encontrar uma solução para esses tempos de pandemia. Então, o que a gente olhou para o nosso portfólio de novos negócios, de novas ideias, de novos produtos, e o que estava mais próximo ali era, na verdade, um sub-marketplace de soluções de bem-estar que não fossem academias e spas, que fossem de entrega digital. Então, na época, acho que eram 5, 6 aplicativos parceiros que a gente queria distribuir para o nosso grupo, né, para a nossa base de membros. Era um piloto para 50, 100 pessoas e que em 2 semanas virou o nosso principal produto. Foi a primeira oferta que a gente entregou no mundo pós-pandemia, foi esse marketplace. E a partir dali, primeira aplicação de dados foi, primeiro a gente começou a monitorar bem de perto a evolução dos casos. Na época não tinha, o Google não disponibilizava os dados, o Financial Times foi o primeiro que a gente começou a usar ali como uma fonte de dados mais confiável. E a primeira aplicação foi isso, entender como cada um dos 10 países estava reagindo à pandemia e o que isso estava significando para os nossos clientes do ponto de vista de utilização do nosso produto, de adoção dessas novas soluções que a gente estava lançando aí em ciclos de semanas. Essa foi a primeira. A gente tinha uma sala de guerra que funcionava 24 horas e que a gente se encontrava 2 vezes ali de manhã cedo, horário aqui das Américas, e no final do dia, para entender o que tinha acontecido durante o dia naquele primeiro momento. E a partir daí a gente lançou 2 novos produtos que completamente diferentes de tudo que a gente já tinha feito. O primeiro deles foi uma plataforma de transmissão digital de conteúdo de bem-estar. Então, a gente ofereceu isso para todos os nossos, começaram a ministrar aula de pilates, de yoga, de funcional, de condicionamento físico, enfim, de todas as ofertas que a gente tinha, que eram possíveis de serem transmitidas à distância. Teve uma adoção muito rápida, foi muito parecido assim em todos os países que a gente opera. Então, esse foi o segundo produto, e que era uma entrega totalmente digital. Então, a gente é muito apaixonado por dados aqui, então a gente grava tudo que a gente faz, armazena, mesmo que não tenha um propósito inicial de falar, a gente vai precisar disso em algum momento, e isso ajudou a gente a entender que tipo de aulas, que tipo de horários eram mais atrativos, porque a gente precisava construir uma agenda que fosse adequada também à nova realidade. Então, uma das coisas que a gente percebeu, curiosidade aqui para compartilhar com vocês, é que os horários de pico no mundo presencial, eles eram os mesmos em qualquer lugar do mundo, né? Que é às 7 horas da manhã até as 8 horas da manhã, e depois ali às 6 até as 8 da noite. Estados Unidos, Itália, Espanha, Brasil, tudo igual. E a gente começou a perceber que a rotina das pessoas mudou.
e começaram a surgir outros horários populares que no mundo físico eles não eram viáveis. Então, por exemplo, você podia acordar um pouco mais tarde e começar a tua aula às 8, porque você não precisava se deslocar para voltar, para ter tempo de ir para o escritório e tal. Então, assim, os tempos de deslocamento, eles não forçaram, mas estimularam horários mais flexíveis de consumo de bem-estar. Um outro pico que a gente observou era o horário do almoço, né? O horário ali das 11h30 até 1h30 era um horário que, assim, tinha algum tráfego nos nossos parceiros presenciais, mas quando você remove a barreira do deslocamento, você pode agendar uma meditação 30 minutos antes de você voltar a trabalhar no horário da tarde. Então, a gente viu um crescimento também de utilização das plataformas digitais nesse horário aí do intervalo entre a manhã e a tarde. Então, essa foi a segunda grande utilização. A gente tem um total número de dashboards infinitos assim, para monitorar o comportamento do usuário nesse meio novo que a gente não oferecia antes como entrega. E, por fim, a gente criou o primeiro produto que a gente, pelo menos, trabalhou, que é peer-to-peer. Então, a gente criou uma conexão entre personal trainers, então, prestadores de serviço individuais, em aulas dedicadas para qualquer pessoa no mundo que quisesse fazer uma aula, por exemplo, com um super personal trainer do Rio de Janeiro. Então, qualquer um poderia marcar uma aula com ele. E aí, o encontro de demanda e oferta, ele é muito específico, porque eu preciso ter a modalidade certa, no horário certo, com aquela pessoa certa. É diferente da indústria fitness, onde eu tenho uma capacidade tipicamente mais flexível, né? Eu tenho um parceiro como a Reebok, a Bluefit ou a Companhia Atlética, que tem muito espaço e que tem possibilidade de flexibilizar essa demanda. Quando eu tenho um para um, eu preciso ter esse match entre demanda e oferta muito, muito bem ajustado. Então, o crescimento da demanda foi muito rápido, então a oferta a gente tinha que observar muito individualmente ali, caso a caso, como garantir uma experiência boa para o usuário num modelo que ele é inédito até hoje, ninguém chegou nessa escala. Hoje a gente tem mais de 5.000 personal trainers trabalhando diariamente na plataforma, alguns deles 100% bookados com 200, 300 aulas por mês, que é algo inimaginável no mundo físico presencial. E aí, por fim, só um último exemplo aqui de aplicação de dados. Quando os casos começaram a ficar mais controlados, quando a vacinação começou a avançar mais rápido nos Estados Unidos e na Europa, a gente começou a ver uma mudança dramática assim, de comportamento do usuário. Então, nos Estados Unidos, que foi o primeiro país a flexibilizar mais as regras de utilização e de estabelecimentos de fitness, a gente viu uma recuperação muito rápida, mas que ela variava muito de cidade para cidade. Então, por exemplo, o governo de Nova York foi um pouquinho mais cuidadoso e mais restrito com as regras, enquanto o governo do Texas ele estava mais adiantado na flexibilização das regras. Então, a gente tem até hoje, né, a gente criou um índice interno nosso de recuperação de engajamento e que a gente mede tudo quanto é tipo de granularidade que você possa imaginar, por cidade, por tipo de parceiro, por cliente, por horário, enfim, por tudo que a gente tem disponível de dados. Isso ajudou a gente a se adaptar mais rápido à recuperação das economias e da atividade presencial. Então, hoje, todo dia de manhã, o dashboard que eu olho é esse de recuperação para entender o que está acontecendo e para antecipar alguns movimentos, né? Às vezes, a informação de que, olha, os horários das academias de funcionamento, eles vão mudar na segunda-feira. Às vezes, a gente recebe essa informação na sexta, né? Então, a gente criou os nossos próprios monitoramentos, nossos próprios índices de estimativa de comportamento para tomar melhores decisões e para tomar decisões mais rápido, para que a gente consiga acompanhar o mercado e até se antecipar e não esperar meses ou semanas para processar os dados e entender como a economia está
tá se recuperando mais rápido que outra. Então, acho que isso, poderia citar aqui centenas, mas acho que esses foram os 3 mais: começo, meio e agora a transição para uma realidade que, Marco, não sei se você acompanhou lá, está 10 meses aqui, mas os Estados Unidos está muito na frente da gente agora, com uma taxa muito grande da população já vacinada, e algumas cidades, por exemplo, já tirando as restrições de uso de máscara ou de distanciamento, porque assim felizmente assim a vacinação avançou muito rápido lá e a economia está recuperando mais rápido também. Que virada, hein, Cláudio? Que virada. Muito bom. Obrigado por trazer seus insights aí, acho que foram muito importantes. Sempre bom a gente trazer cases, né? Que a gente traz os cases e aí inspira todo mundo. Muito bom, muito bom. Eu quero continuar falando de mudança de jogo aqui com o Rogério. Rogério, eu assisti você em outros eventos, você trouxe algumas tendências aí que demonstram que esse atual cenário da saúde é de uma indústria em transição, né? Você trouxe algumas tendências, como 81% dos pacientes estão insatisfeitos com a experiência atual de saúde. Até 2030, esses provedores de saúde vão sofrer uma escassez de 14 milhões de profissionais, de falta de profissionais de saúde em todo o mundo. A minha pergunta vai na direção de, com menos pessoas no cuidado, né, cuidado ao paciente, e com uma grande maioria dos pacientes frustrada com a sua experiência de saúde. Aqui é uma questão aqui da gente olhar o copo cheio e o copo vazio, né? Estamos falando de oportunidade. E aí eu queria saber da tua opinião, que elementos são esses? Se você quiser trazer cases, fica super à vontade, mas queria entender um pouco esses elementos fundamentais para resolver essa equação. Como é que você facilita esse engajamento do paciente nesse modelo data-driven, nesse modelo orientado por dados, né? Como bem o Cláudio trouxe ali da experiência dele no Gympass. E aí falar desse assunto, também a gente precisa tratar aqui que esses dados eles vão precisar estar disponíveis para autocuidado e para que esse engajamento, obviamente, aconteça, né? Então, eu queria um pouco da tua expectativa aqui, alguns cases, se puder compartilhar, seria muito bom, entender um pouco da tua visão desse engajamento e como é que essa mágica acontece, né? Se a gente tem que vencer aí alguns assuntos inerentes, como você comentou no princípio, da interoperabilidade de dados, e como é que a gente mensura valor do dado de uma organização na jornada de engajamento. Pergunta simples, hein? Acho que eu vou responder em 2 palavras. Não, primeiro espetacular aí escutar o compartilhamento dos pontos que o Cláudio mostrou, né? Mais uma vez, mostra que os dados eles podem ser utilizados para tirar insights que vão transformar totalmente o teu negócio, né? E aí, eu não sou médico, viu, doutor Marco, mas eu digo que eu sou engenheiro, eu nasci, sou engenheiro que frustrado porque eu não sou médico, e se eu fosse médico eu ia ser frustrado por não ser engenheiro. Então estou feliz de estar trabalhando na área. E assim, em cima disso aí que você me perguntou agora, Leonardo, eu vejo alguns pontos principais, tá? Óbvio que esses estudos, eles são estudos gerais, que mostram desafios na área de saúde, a visão do paciente, mas existe um cenário que é o seguinte, que acontece, o que é a maior frustração do paciente? Não ter acesso à informação, não ter acesso a detalhes, a não ter o controle dele mesmo sobre todo o processo. Então, a gente está muito focado em ajudar através da nossa solução de Cloud for Healthcare, né, de nuvem para a saúde, aqui os provedores de saúde, eles permitam trabalhar em alguns pilares. Entre esses pilares, eles são pilares que vão melhorar a experiência do paciente, melhorar a experiência do time de cuidado, para que também, você vê, se tem desafio que a gente vai ter pouco profissional de saúde, que é um profissional que mais do que nunca, sempre foi um profissional bem visto, mas mais do que nunca, eu acho que agora a gente tem que exaltar ainda mais, né? Acho que essa pandemia serviu para isso também, para que pudessem ver a importância do segmento de saúde, dos profissionais que estão trabalhando nessa área. E se a gente tem uma restrição de número de profissionais disponíveis, tem uma necessidade pujante de experiência diferente, onde a gente pode buscar coisas para melhorar esse processo.
Aí a gente tem, assim, se a gente for olhar em dados, né, como dados sendo uma das molas propulsoras, porque tem várias, né, tem molas propulsoras, uma delas é a telemedicina que está acontecendo, a colaboração com isso está mudando o acesso à saúde. Não é o foco aqui, a gente está falando de transformar dados, mas se a gente pegar, por exemplo, vou dar um caso aqui do St. Luke Health Partners, que é nos Estados Unidos. O que eles fizeram para valorizar o dado? É difícil dizer quanto que vale. Quanto que vale vai depender do que você fez. Nesse caso aqui, eles tiveram uma economia de 400 milhões de dólares em transações durante 12 semanas. 400 milhões de dólares. Imagina isso aí no bottom line, né? Lá como gestor da área de saúde, né, que você ganhou. O que foi isso? Eles identificaram 5,4% de pontos, né, baseado numa síntese de dados históricos que eles tinham, em tempo real, de todos os registros médico-eletrônicos. E com isso aí, eles estratificaram um risco baseado nos processos de reembolso, de dados de laboratório e todos esses pontos. Com isso aí, eles conseguiram utilizar inteligência artificial e fazer um registro de saúde analisando a progressão da doença e dos custos futuros. Só isso aí deu esse saving para eles. Quer dizer, é uma possibilidade em que você vai ter muita receita. Não é vendendo esse dado? Não, mas foi economizando. É uma das pontas. A gente sempre fala que no final o lucro se você gasta menos e se você ganha mais. Então, gastando menos, esse foi um exemplo. Agora, tem outros exemplos que a gente pode olhar também evitando custo. Por exemplo, o Shanghai Children's Medical Center, né, ele pegou um repositório de dado clínico e fez toda uma análise de erros médicos, né, e detectou que até 11% dos casos tinham esse tipo de erro. Aí começaram a fazer várias ações processuais em cima desses dados, diminuindo o tempo médio de permanência em 3% e evitando trabalho dobrado, o que deu uma receita adicional de 10% para eles. Também significativo. Você começou, veja, só processual, só utilizando análise de dados. Aí tem outras fontes. Se a gente pegar, por exemplo, uma coisa bem legal que foi feita, pelo St. Joseph Health nos Estados Unidos também, eles têm 51 hospitais, dados diversos. Veja, eles não integraram os dados, eles fizeram simplesmente um dashboard integrado para relatório de todos os hospitais. Só um dashboard integrado, sem trocar dado para outras coisas. Isso aí levou que eles tivessem economia de $1 milhão por ano com serviço de dados. Aí, se eu pensar assim, estamos falando tudo de coisas que são basicamente processuais. Agora, onde eu poderia fazer uma coisa diferente, tratar alguma coisa nova, como eu estava falando, vocês têm os dados para criar, de repente, um novo processo de tratamento. Então, tem o Iris, que é um provedor de diagnóstico, serviço de diagnóstico que utiliza inteligência artificial com a Microsoft, Machine Learning. Ele começou a fazer o quê? Uma análise da cegueira prevenível devido a diabetes. E aí eles criaram uma solução utilizando dados existentes, né, que chegou a dar 97% de precisão nas imagens. Isso aí pode ser oferecido no mercado como um diferencial, que vai trazer um novo tipo de tratamento e, quem sabe, você ter uma nova fonte de receita. A gente está trabalhando também, a Microsoft fez uma aquisição muito recente da Nuance Communications, é um grande provedor mundial de área de inteligência artificial para ambiente clínico, né? E uma das coisas que a gente vai fornecer com eles, que eu acho que é transformacional, é você mudar também a experiência do médico. Hoje você vai, e aí, com todo respeito, isso é um negócio, não é reclamação, né, como paciente, é uma constatação que a gente acontece. Hoje todo médico, ele está ficando digital. Então a primeira coisa que você chega no consultório é assim, ó, o médico que você está falando com o médico, ele está aqui, 37 graus, teve isso, teve aquilo, está digitando todo o negócio e não está nem às vezes olhando para o paciente. Por quê? Porque, cara, ele tem que preencher o prontuário médico, ele vai ser cobrado disso. Vejam, ele vai ser cobrado disso. Mas essa é a experiência que o paciente quer? Então, de repente, o que eu posso ajudá-lo? É o que a gente está trabalhando agora, utilizar toda a parte de reconhecimento de voz, que a gente tem aqui agora, combinada com a análise semântica. Então, quando eu estou lá falando várias coisas e falei, estou com
37,5 de febre. Ele já entende que isso aqui semanticamente é um sintoma. E aí começa a preencher automaticamente o prontuário médico por médico. E o que a gente faz? Não só viabiliza isso para uma experiência melhor para o paciente, que o paciente agora eu estou olhando para vocês estão vendo que eu estou olhando direto para a câmera, olhando direto para você. Além disso, ele também pode empoderar o médico e dizer para ele, ó, baseado em todos esses sintomas aqui que ele falou, tem 90% de chance disso aí ser dengue. Recomendo esses exames. Isso aí é empoderar e transformar, através dos dados, a experiência do paciente e do profissional que está ali na ponta, né, atendendo, que às vezes vai precisar ter alguma coisa assistida. Mesma coisa na análise radiológica, né? O Dr. Marco falou aí que é um expert na área. Eu comecei minha carreira também trabalhando na Toshiba Medical com ressonância magnética e tomografia. Aliás, um pouco antes, trabalhando no desenvolvimento de software para software de eletrocardiograma, mas essa foi uma parte anterior. Mas eu sempre fui apaixonado por essas coisas aí, e eu acho que existe aí o quê? Um poder da gente assistir, baseado nesses dados, e dados de milhões de pessoas, alimentar que você possa, então, empiricamente dizer, ó, a probabilidade de que isso seja, que o diagnóstico seja esse é de 75%, 90%. Isso é para empoderar o médico. A gente não vai substituir, mas vai empoderar que ele possa ser muito mais preciso. E aí, quem sabe, até com uma aplicação de uma medicina personalizada baseada nesses dados que ele tenha ao longo do tempo. Porque, às vezes, você tem os sintomas combinados, mas se você olhar o teu histórico passado, esses teus sintomas combinados vão te dizer que você vai ter reações adversas dependendo do tratamento. Né? Aí eu sou muito leigo, então peço qualquer desculpa aí para o Dr. Marco no que eu falei. Eu sou um apaixonado, né, no que eu estou falando, então eu acredito que existe uma oportunidade gigantesca para você usar o dado disponível hoje e explorar isso. Maravilhoso, Rogério. E assim, muito bom você ter trazido esse tema, né, essa precisão no diagnóstico orientado por dado. Eu quero começar aqui trazendo esse tema, um pouco dessa coisa da precisão, da personalização. A gente fala muito sobre isso, e eu queria saber aqui do Marco, né, você comentou aqui numa das suas entrevistas que pesquisa, inovação e ciência são temas prioritários dentro do grupo, né? Então, quero trazer aqui um pouco para essa mesa um recorte, que é essa coleta de dados através dessas tecnologias inteligentes, né? Tecnologias vestíveis, você citou ali no começo, como fonte de aquisição de dados, que é algo que é muito promissor no monitoramento à distância desses indivíduos, doentes e sadios, obviamente, e, claro, há uma sinergia com essa gestão de dados dos seus segurados, não só apenas nesse ambiente hospitalar, mas fora desse ambiente, né, liderado por essa tendência do cuidado migrando parcialmente aí do hospital para junto da comunidade, do lar desses indivíduos. Como é que você consegue compartilhar, Marco, com a gente? Como é que a Américas vem se preparando para essa nova realidade, que pode, inclusive, gerar inúmeras oportunidades, inclusive para essa audiência que está aqui, para essa geração de valor do dado para o grupo e para o indivíduo, obviamente. E aí eu não posso deixar de perder essa oportunidade de entender como é que é isso nos Estados Unidos, baseado em tudo que você viveu por lá. Bom, já vamos ficar todos atrasados para o jantar, então, né? Tentar abordar toda... E lembre, né, eu sou o médico aqui, eu sou a minoria nesse painel, viu? Não se desculpe não, porque com certeza a minha profundidade tecnológica ela é muito superficial comparada com a excelência que vocês trouxeram para o mercado há anos, né? Suas empresas e agora a Gympass com essa nova revolução. Vou tentar rapidinho aqui, né, só para dar eu tinha alguns pontos, né? Por exemplo, enquanto a Gympass estava preocupada como que eles vão resolver o problema de missão e do business, né? É um business after all. Nós, da saúde,
né? Não só da saúde, da doença, né? Nós não somos da saúde, nós somos da doença, né? Nós tratamos a doença. Nós estávamos sozinhos, né? Todo mundo desapareceu, porque não tinha uma solução, não tinha um tratamento, e estávamos sozinhos, em 2 semanas também, tínhamos que tomar decisões e o resultado dela não só era a sustentabilidade da nossa empresa, mas a sustentabilidade da sociedade. A nossa decisão, ela definia quem ia viver e quem não ia. Então, a velocidade de transformação que essa doença trouxe nos serviços de care delivery, que são os hospitais, os serviços que prestam saúde para os pacientes mais críticos, ela foi absurda, ela foi extraordinária, ela foi debilitante até um certo nível. Nós saímos de 0 na nossa empresa aqui no Brasil, de 0 a 1 milhão, de mais de 1 milhão hoje, né? Já perdemos a conta, de teleconsultas. Não sabíamos fazer até então, não tínhamos regulamentação, não tínhamos tecnologia, fizemos isso dentro de casa. Né? Nós criamos condições, e o paciente que não tem Covid, o infarto não parou ano passado, o stroke, né, o AVC, né, o derrame não parou. Quem que cuidou? Esses foram os mais sacrificados. Né? Hoje, eu sou cardiologista, eu vejo pacientes chegando no nosso sistema que tiveram infarto há 1 ano atrás, hoje está com insuficiência cardíaca, depois vai precisar do transplante cardíaco. Então, a magnitude e o peso que tivemos, e a velocidade e o propósito que tivemos foi muito mais profundo. Né? Não por uma questão que era a única solução, era essa de salvar a vida. Então, dados foi fundamental para nós, tecnologia foi essencial, né? Tínhamos os dados de que uma das coisas diferentes do Brasil e dos Estados Unidos, pronto-socorro nos Estados Unidos, você vai quando você está realmente doente, precisa de um pronto atendimento. No Brasil, ele tem uma característica de pronto atendimento, que é um ambulatório não bem definido, né? Não tinha horário, por uma questão de falta de opções da saúde, e realmente o paciente crítico. Né? Então, nós tivemos que criar condições para que aquele paciente saísse daquela estrutura física, né? As academias, no nosso caso, são os nossos pronto-socorros, e que eles fossem ser atendidos de uma outra forma, né? Que nós não podemos não atender esse paciente que ele precisa de cuidado. Então, esse é o ponto. O ponto de vista de dados, né? Só para te dar um exemplo, vamos voltar àquela questão do propósito. Né? Nós criamos valor através de excelência e qualidade médica. Primeiro de tudo, não tem nada que substitui isso na equação valor. A equação valor na medicina, ela é qualidade, né? O que nós entregamos, que é vida, basicamente vida, versus o custo operacional. Né? Então, você gera um valor. Aí você cria isso em preço ou em custo. Então, qualidade sobre custo. A maioria dos sistemas nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo todo afetam muito a parte de custo. Nós ouvimos aí, como é que você tira custo da equação? Como é que você reduz custo? Esse é um caminho errado, é um caminho que leva a um spiral down. Nós definimos isso muito cedo no nosso propósito, na nossa organização, que qualidade plena é o nosso driver number 1. Né? O nosso primeiro propósito é obter qualidade plena. Para isso, precisamos monitorar dados. Há mais de 3 anos, antes de eu chegar aqui, então eu estou pegando um benefício do trabalho que foi feito antes de mim, nós temos 800 dados de qualidade clínica que são monitorados diariamente, no Brasil inteiro. A cada unidade, a cada paciente, esses dados são computados. Um investimento enorme, um trabalho enorme, uma dificuldade de interoperabilidade, porque é dificuldade tecnológica, mas nós não vamos desistir e continuamos monitorando esses dados. Tem um dado que é o mais importante, que é o dado de sobrevida. O dado de sobrevida no Brasil, ele não é falado, ele não é discutido no meio médico, né? Ele é um dado que, no meu ponto de vista, ele é o primeiro dado para ser discutido. Depois a gente pode discutir os outros dados. Então a gente está começando já, desde o ano passado, a olhar esse dado de sobrevida no nosso sistema e aprendemos muito com isso. Então tomamos decisões de tipo de tratamento, onde fazer o tratamento, né? Onde é que o paciente certo, para o treinador certo, né? Na hora certa. Imagina, nosso desafio é o paciente certo, para o cirurgião ou para o médico certo, no local certo, onde é que você tem toda a tecnologia possível para tratar aquele paciente e gerar o quê? Gerar o valor, gerar a vida. Então, nós usamos dados assim de uma forma absoluta. Do ponto de vista de operação, eu sou o gestor agora, sou o responsável fiduciário por essa empresa, né, pela sustentabilidade financeira dos serviços do Américas. A gente criou-se uma profundidade de gestão de dados, de custo, de cada um dos SKUs que entra na nossa empresa,
nós temos esse dado e fazemos gestão desse dado para a gente que evite o desperdício. O desperdício hoje na medicina é enorme. Se nós todos conseguimos evitar esse desperdício, não teríamos passado, provavelmente recentemente, o uso discriminado das drogas, que tivemos dificuldade no supply chain a nível brasileiro de uma forma global. Na verdade, nós fizemos uma campanha e ligamos para os nossos colegas de outras empresas para ajudá-los a eliminar o desperdício. E só foi obtido através de dados. Primeiro, tem que fazer a pergunta certa. Segundo, tem que ter o propósito certo. E depois tem que ter acesso aos dados. Então, nós tivemos essa capacidade de fazer uma gestão clínica baseada em dados de supply chain para reduzir o desperdício de drogas, que salvou 5 dias, não no nosso sistema, no sistema do colega vizinho, que por um telefonema e uma semana de transferência de tecnologia e de conhecimento foi suficiente para eles criarem 5 dias de autonomia. Imagina o tanto de vidas que foram salvas com 5 dias de autonomia dessas drogas que são críticas para a vida. Então, a gente pode ir para o mundo. Dado é parte da vida diária. Não passamos um dia sem discutir dados de gestão financeira, dados de gestões clínicas, e nós fazemos essa interseção desses dados. E o último ponto é a questão do precision medicine, né? Eu trabalhei muito com isso, fiz projetos no MIT, e fiz desenhos, modelos. A ideia da precision medicine, ela não pode ser contraditória e contrária à ideia do population health. São duas propostas completamente interrelacionadas. Population health, ele é associação. É uma definição, né, que nós estávamos discutindo isso mais cedo, de um grupo de pacientes que tem certos marcadores e você faz uma associação desses marcadores com a doença. Então, se você observar no futuro esse mesmo grupo de pacientes, você pode antecipar o desfecho desse paciente ou a criticidade desse paciente ou a necessidade de tratamento maior. Isso já existe na medicina há muitos anos, né? Nós fazemos em cardiologia, neuro e vários aspectos, né? Então, não é uma novidade. O que é novidade, eu acho, é utilizar isso de uma forma mais preventiva, né? Ao nível do GYMPASS, né? O GYMPASS tinha que estar usando essas tecnologias para que ele possa tratar aquele paciente, né? Porque os atletas do GYMPASS hoje são os pacientes do Hospital Amanhã, para ele poder nos ajudar nessa luta de prevenção desse paciente não ser hospitalizado. Então, existe, na verdade, uma dificuldade de propósitos de business que não estão interrelacionados. Então, tem toda essa história aí de uso de dados que nós já estamos fazendo na medicina. O que nós não estamos é organizados de uma forma, pensando do início ao fim, o life cycle da vida de uma pessoa, do ser humano. Focado no ser humano, nós temos que cuidar desde do materno infantil, nós temos uma presença muito forte no Brasil, nós temos grandes maternidades, até o desfecho final, né, que é o fim da vida, que pode ser 50, 60, 90, 100 anos. Estamos aqui para trabalhar para que todos nós vivemos para lá dos 100 anos e vamos continuar usando dados, informações, com muito propósito e muito trabalho para a gente atingir esses objetivos. Que oportunidade de aprendizado. Muito obrigado, Marco. Excelente, muito alinhado aí, inclusive, com que você falou brilhantemente, alinhado, inclusive, com o meu propósito. Eu acho que estamos caminhando. Eu gostaria muito que a gente tivesse essa realidade no Brasil e eu esteja ainda vivo para ver Precision Medicine sendo praticado aí por todos nós. E aí quero comentar aqui, assim, nosso tempo voou, né? Então, a gente está chegando aqui quase que ao fim. Meu comentário final, que apesar de que ainda a gente não saber ao certo, né, quando que a gente efetivamente vai entrar nessa era do Precision Medicine, impulsionado por essas tecnologias inteligentes, mas eu estou muito otimista que essas pessoas que estão aqui hoje nesse painel são agentes dessa transformação e você que nos assiste também pode ser o agente dessa transformação para a gente viver mais e melhor, como o Marcos bem colocou aqui. Vamos chegando à última pergunta e para a gente fechar, como que a gente tem uma audiência aqui ávida por conhecimento e que quer muito compreender de forma bem prática, que mensagem final vocês deixam para esse painel, para aqueles que pretendem iniciar a sua jornada de transformação de dados em ativo na sua companhia, né? Que recomendações vocês trazem? Por onde que a gente começa? Como é que a gente desmistifica o uso desses dados de maneira simples? A gente transforma isso como é que a gente transforma o dado num ativo estratégico? Rapidamente, a pesquisa realizada pelo MIT mostra que as organizações que guiam suas ações com base em dados possuem um aumento de produtividade entre 5% e 6%. Então, por onde que a gente começa? Qual que deve ser o nosso foco? Cláudio, você primeiro.
Bom, excelente pergunta, porque assim, sempre que a gente fala de muitas oportunidades e, poxa, foi muito inspirador aqui ouvir o Marco, o Boris e você também, Léo, que, pô, já tive várias ideias aqui durante o nosso papo que voou, mas eu diria que primeiro de tudo é você ter um propósito. É muito fácil você se sentir seduzido. Nossa, vou gravar todos os dados, depois eu vejo o que eu faço. Nossa, agora eu vou adicionar esse outro filtro, esse outro marcador aqui. Poxa, começa pelas hipóteses. Como que eu posso gerar mais valor para o meu negócio, para a sociedade, para o meu consumidor final, para o meu cliente, para o meu parceiro? E a partir daí, desenhar uma estratégia para você alcançar esse propósito, né? A segunda delas é assim, infraestrutura hoje não é mais um limitador. Às vezes eu recebo perguntas, nossa, mas eu sou uma empresa pequena, estou começando agora, eu sou um profissional autônomo, eu estou começando agora a implantar uma cultura mais voltada a dados e tal. Não importa, com centavos ou com milhões de dólares por mês, você consegue ter uma infraestrutura de ponta que vai suportar toda a tua estratégia de coleta, armazenagem, tratamento e análise de dados, visualização, enfim. E fora que às vezes é até gratuito, né? Tem a Microsoft, por exemplo, tem diversos programas que oferecem gratuitamente a exploração de alguns dos produtos e vários outros parceiros que também oferecem. E por fim, eu diria também que é investir em conhecimento, né? Querendo ou não, é uma ciência bastante recente, né? Os conceitos eles estão bastante sólidos, mas assim a disseminação e a necessidade de profissionais especializados, ela hoje é função crítica. Não adianta eu ter uma boa estratégia, eu ter uma boa infraestrutura, mas eu não tenho o meu time, os meus clientes, os meus parceiros alinhados com os profissionais certos para nos ajudar a extrair valor dos dados. Então, eu diria que propósito, infraestrutura e profissionais especializados em ciência de dados, que, por sinal, estão muito escassos no mercado. Vamos formar mais, vamos nos educar mais, porque tem uma grande oportunidade aí de ter mais profissionais nessa área. Excelente. Rogério, você? Espetacular a resposta do Cláudio. Eu vou usar duas coisas que ele falou aí como base e vou dar uma ótica diferente em outra, tá? Então, uma delas é a formação de cientistas de dados. A gente está trabalhando muito, a Microsoft está fazendo investimento em formar mais de 5 milhões de brasileiros, tá? Em dados aí, foi um investimento que ela está fazendo no país, gratuito. Procurem, está disponível aí para vários cursos e treinamento para quem quiser ir para a área. Desculpa o marketing disso, mas acho que é fundamental a gente mostrar que existe uma ação aí para mudar, né? E eu tenho certeza que tem várias empresas fazendo isso, já vi o iFood falando que vai fazer também. Então, a gente precisa, como grandes empresas, trabalhar em melhorar o Brasil e capacitar os brasileiros em educação para que a gente possa transformar o país em outro patamar, né? Fora isso aí, o Cláudio falou uma coisa interessante, infraestrutura não é problema mesmo, muito menos hoje para startup, tá? O negócio é o seguinte, você tem que ser uma startup, você quer montar do nada, você não tem dinheiro, comece da nuvem. Comece totalmente digital, não crê, porque o problema antes, a grande barreira, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que montar data center é uma operação 24 horas, não pode falhar, eu tenho que botar servidor, isso não existe mais, pessoal, isso aí, hoje, como o Cláudio falou, você encontra, às vezes você consegue até créditos de uso de nuvem até um certo valor gratuitamente, seja para estudar, seja para montar teu negócio no começo. Então, business para startups está bombando no mundo inteiro também por causa disso, tá? Então, é uma oportunidade. O outro lado que eu vou falar para ele, que eu vou discordar, eu não vou discordar do propósito. O propósito eu concordo profundamente. O propósito é o que move a gente. O que eu vou discordar é só numa coisa. Você não precisa ter um propósito para você utilizar dados. Por quê? Eu vou até fazer uma analogia brincando aqui. A gente ouve muito de data lake, né? O lago de dados. O lago de dados é igual pescaria mesmo. Teu propósito é pescaria. Mas você não sabe o que você vai pescar dali.
Pode ser que você pesque alguma coisa diferente. Então, o que eu acho interessante hoje? Se você tem dados, e isso até a Jim Pass fez, que você falou aqui um pouco mais cedo, né? Você começou a gravar todos eles, e daqui a pouco você começa a fazer análises e tirar insights de coisas, pô, eu não tinha pensado nisso, mas deixa eu pescar aqui no meu lago de dados para ver se eu tenho alguma coisa assim. E o mais interessante disso tudo é que com a inteligência artificial, a gente começa a poder também buscar nessa parte de dados relacionamentos que às vezes até na ciência probabilística e científica a gente não ia conseguir achar no modelo matemático. Porque no final, modelo, aqui eu vou falar um pouco como engenheiro, né? Modelo matemático é aquele negócio, você tem x, f de x e você tem um resultado. F de x é aquela função que você criou para definir o que é aquilo. Se é uma função logarítmica, se é uma parábola, o que é, você vai definir. Se é polinomial, você vai definir o que é o teu resultado baseado na tua função. O que a gente está mudando com a ciência de dados e a inteligência artificial eu tenho um monte de informação, eu tenho um monte de resultado, mas hoje eu não tenho a função que correlaciona os dois. O que é essa função? Essa função é a inteligência artificial que vai descobrir. E aí você vai treinar aquele teu modelo e vai dizer, pô, esse modelo aqui ele me dá 98%, 99% de acuracidade no resultado. Eu separo um pouquinho desses meus dados e treino. Aí eu pego os outros dados e verifico. Pô, meus dados estão confirmando o que eu treinei? Então ele criou uma fórmula para mim que eu não tinha. E essa fórmula, ela pode ser montada, às vezes, para um propósito que você ainda não tem. Você ainda não sabe. É algo ainda a se descobrir. Então, eu acho que baseado nisso, que hoje o dado ele é barato para você armazenar, o custo de você operar é barato, proteger é importante, mas também é uma coisa que é viável, tá? Eu acho que em cima disso aí tudo, você tem que aproveitar dessa oportunidade de armazenar os dados e aí trazer pessoas para criar análises diversas. E esse propósito ele pode surgir com o tempo, pontos específicos. A gente está o tempo todo inovando e o Dr. Marco falou muito bem sobre o processo, né, que grande parte do coisa é evitar desperdício, criar valor a partir de excelência e qualidade médica. Às vezes, tem ideias e parâmetros que a gente vai criar para fazer essa análise que você não tinha antes. Então, se você deixar para gravar isso depois, você pode perder um histórico passado que vai te ajudar a ter um resultado melhor. Então, o propósito é fundamental, mas eu diria que você não precisa ter um propósito de como o dado vai ser armazenado. Você pode usar isso para descobertas posteriormente. Tá? É só a única coisa que eu queria acrescentar aí, que eu achei muito boa a tua resposta, e eu queria dar essa visão diferente. Tá? Marco, suas considerações finais e o que você diz disso tudo aqui? Como é que a gente começa? E aí, obviamente, não quero também da tua visão do grande provedor. Vamos imaginar também estruturas menores. Como é que a gente começa esse processo de transformação? Sim. Primeiro, eu não posso deixar de responder a pergunta passada que eu me ausentei, da questão da inovação e da ciência, né? Nós continuamos, eu acho que é o pilar fundamental, tanto de qualquer uma dessas empresas aqui, é o processo de discovery, é o processo de perguntas, é o processo de fishing expedition, é o processo de procura. E na ciência, muito mais. Vocês querem que nós continuemos esse processo. Infelizmente, o porte é pequeno. Nossa empresa é uma empresa privada, mas nós fizemos mais de 127 trabalhos científicos, pesquisando novas terapias só em 2020, no meio da pandemia. Então, nós não desistimos de investir. Nós temos o maior centro de robóticas da América Latina, se não for do Brasil, no Rio de Janeiro, no nosso Complexo Américas, na Barra, então, onde que ensinamos robóticas para o mundo inteiro. Então, nós estamos investindo a passos largos, e o Brasil está na liderança em muitas dessas áreas. Então, só para não deixar essa pergunta sem resposta, não podemos esquecer da ciência mesmo, talvez até mais preocupação com a ciência discovery nesse momento. Com relação à questão propósito e objetivos, eu acho que a gente começa tudo pelo ser humano, né? Existe uma técnica, uma disciplina que chama Human Centered Design, alguns chamam de Design Thinking,
né? E esse mesmo dado do MIT que você cita, sabe que eu sou do MIT, temos os dados que mostram, né, as empresas de design thinking, né, que não são empresas eminentemente de engenharia, mas a IBM tentou isso, talvez de uma forma mais desguiada, né, descuidada ultimamente, mas eu acho que tudo começa pelo ser humano e tudo termina com o ser humano, né? Eu estou na medicina, infelizmente ou felizmente, para cuidar do ser humano. E aí vem a propósito, o Gympass não existiria se o ser humano não estivesse interagindo com a tecnologia, com os dados. E ele está tentando, através de dados, descobrir os insights que tragam maior valor para ele entregar para o ser humano comprar o maior produto dele, né? Então, o propósito, ele vai passar pela necessidade, desejo e o insight do ser humano. Então, se você hoje, né, mais jovem aí nas empresas pequenas, não cria um produto para depois achar um propósito, né? Não se cria eu acho que talvez o que nós falamos antes um pouquinho, que talvez é melhor olhar os dados, eu acho que isso vale muito no contexto de empresas grandes. Você tem um banco de dados, você tem oportunidades grandes ali dentro dos seus dados, mas para uma pessoa iniciante, ela tem que começar com um propósito, ela tem que ter uma paixão muito maior, porque ela vai falhar muitas vezes nessa caminhada. Essa caminhada ela é dura, ela tem muitos mais baixos do que alto. Talvez o alto é a última parte, né? Tudo até chegar naquele momento, né? Ele é falha e continua. E se você não tiver o propósito, você vai ficar pulando de galho em galho atrás de dados e uma hora você vai ter sorte. Eu não gosto de contar com sorte. Eu gosto de contar com disciplina, estratégia e análise de insights de dados. Então, eu acho que começa e termina pelo ser humano. Esse é um fator, né, que não podemos tirar da nossa realidade e que eu acho que, através de um insight de ser humano, de necessidade, de propósito de que você vai entregar, que você consegue trazer os dados. Não existe mais um problema de infraestrutura, não existe mais um problema de capital e não existe mais um problema de acesso. Eu acho que todos nós temos, de uma certa forma, acesso a dados, mas nós temos muito pouco propósito ou entendimento dos insights do ser humano para a gente desenvolver realmente tecnologias que realmente vão fazer uma diferença na vida social ou na vida médica desse ser humano. Então, esse é o meu último comentário. Obrigado. Sensacional, pontualíssimo, a gente entrega esse painel. Quero muito agradecer vocês, Cláudio Franco, da Gympass, Marco Costa, do Américas, Rogério Boros, da Microsoft, por trazerem aqui suas experiências, seus insights, riquíssima discussão. Muito obrigado a todos que nos assistem. Agradeço e parabenizo o pessoal da Iniciativa FIS por propiciar essa discussão. Obrigado a todos. Tchau. Boa noite.